Olá pessoal, agora é o momento de nós explorarmos as entrelinhas no Apocalipse, uma série de estudo que nós estamos seguindo aqui desde o primeiro capítulo, do primeiro versículo do livro de Apocalipse. Estamos seguindo aqui esse guia da Escola Sabatina aqui dos Adventistas do Sétimo Dia e hoje é o vídeo do segundo tema, ou seja, a segunda semana. Entre os candelabros. Bom, como é de costume, aqui no nosso canal, nós vamos trazer aqui toda a reflexão em hebraico dos termos que são utilizados aí no Apocalipse. Lembrando, que nós vamos reforçar aqui durante o vídeo, de que o Novo Testamento foi escrito, especificamente o Apocalipse foi escrito em grego, porém por pessoas que eram gregas. Não, judeus. Judeus que pensavam e tinham como base de raciocínio todo o Velho Testamento. Então pensavam em hebraico. Beleza, pessoal? Também nós vamos falar aqui sobre os mapas da igreja. Essa é uma pergunta bastante interessante para você que está iniciando esse estudo. Por que 7 igrejas e por que essas 7 igrejas, Ricardo? Nós vamos ver que tinha outras igrejas. Por que 7 igrejas foram selecionadas aí para que o apóstolo, o discípulo João, escrevesse algo especial para elas? Nós vamos também falar sobre a questão do martírio versus testemunho versus comunidade. Novamente, trazendo aqui, resgatando o significado hebraico dos termos, e não somente esse em português, como está na sua Bíblia, ou francês ou em inglês. Bom, nós vamos falar aqui na segunda-feira, no Dia do Senhor, sobre as festas, porque muito se comenta sobre esse Dia do Senhor, que dia é esse do Senhor, aonde João foi arrebatado e teve essa visão? Será que foi domingo? Será que foi sábado? Será que foi sexta? E mesmo assim, o que isso tem a ver com todas as questões de festas dos sábados do Velho Testamento? Nós vamos aqui também falar sobre a questão do paralelo que o autor pede para que você faça na sua lição entre Apocalipse 1, do 12 ao 18, e Daniel 10. E pessoal, esse vídeo vale só por esse paralelo, vai ser bastante detalhado, figura por figura de linguagem. Nós vamos ver aqui as expressões idiomáticas que eram utilizadas. Então, sem esse entendimento, você pode entender errado o que Apocalipse diz e é o que acontece aí no mundo evangélico no geral. Bom, nós vamos dar continuidade aqui sobre essa questão da mensagem. Ela é uma mensagem preterista, futurista ou historicista, novamente essa discussão. E aí nós vamos falar precisamente sobre a primeira igreja das 7 igrejas, a mensagem para a igreja em Éfeso. Vamos ter a participação aqui do nosso amigo Alexandre. Eu sou o Lúcio e esse é o Ricardo, e gostaríamos de agradecer também ao nosso amigo Manuel Vasques, que nos presenteou aqui com uma nova abertura, com os novos CGs aqui do canal, para que o canal ficasse mais bonito, como ele tem sido durante todo esse ano. Lembrando que esse Ministério Entre Linhas está para comemorar 2 anos de existência. Nosso muito obrigado a você que faz parte. Então agora, antes de entrarmos nas entrelinhas, chama aí a nova vinheta. Bem, pessoal, fica aí o alerta para que você sempre dê o joinha se gostar do nosso conteúdo. Se você não é inscrito no canal e recebeu esse link desse vídeo por algum amigo no WhatsApp, alguma rede social, não se esqueça de se inscrever e seguir toda essa série aí de estudos sobre o Apocalipse. Com certeza você vai aprender muito sobre a Bíblia aí, se você ainda não estuda muito a Bíblia, pessoal. Também gostaríamos que se você tiver alguma dúvida, comente aqui. É muito importante que você comente. Isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bastante relevante. As pessoas comentam e ele começa a sugerir isso para outras pessoas. E quem sabe uma pessoa que não conhece o canal, não conhece o Adventismo, seja aí tocado pelo YouTube, claro, o Espírito Santo que guia, e ele clica aí nesse vídeo e assiste um pouco sobre o que nós vamos falar hoje. Lembrando que, novamente, hoje tem muitas entrelinhas. A primeira entrelinha que nós vamos trazer aqui é já no sábado. O sábado, aqui o autor fala sobre a questão do Salmo 73, aonde o salmista vê, Ricardo, que as pessoas, muitas vezes, os ímpios, eles têm umas vidas boas, e às vezes o justo tem aquela vidinha apertada, às vezes, depende da sua realidade, dos planos que Deus tem na sua vida, e ele vai questionar, por quê? E aí ele fala que entrou aqui no santuário. Bom, vamos ver o que aconteceu então, vamos lá. Aqui na lição número 2, entre os candelabros, no sábado, a gente tem aqui o primeiro parágrafo, vai falar do Salmo 73. O Salmo 73, só para a gente entender, é um salmo segundo o qual o autor ele está se indagando por que aparentemente o ímpio ele tem prospera, benesses, mas tem mais aqui. Vamos buscar esse pedaço aqui, Salmo 73, 3. Nesse pedaço, pois
Dá uma lida aqui no português. Pois eu tinha inveja, que é essa palavrinha aqui, né? Dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Isso. Então vamos lá. Primeiro aqui, essa palavra aqui, que foi traduzida em português por inveja, isso aqui é o sufixo. Kine é a mesma palavra que é utilizada para quando fala, ou seja, já houve lições passadas, nós falamos de o Deus zeloso ou Deus ciumento. Elcaná seria o Deus zeloso. Esse caná aqui, essa mesma expressão aqui, ó, kine. Ciúme, inveja, aquela alegoria que acompanha toda a Bíblia do esposo, que seria o eterno, e a esposa, que seria a igreja. Aqui nós estamos vendo o quê? Um ciúme, no caso, ciúme por parte da esposa, ao ver a prosperidade dos ímpios. É mais ou menos como se fosse assim, como se a igreja estivesse vendo aqueles que flertando. Aqueles que não fazem parte da igreja, né, que é a esposa, e vendo e entendendo, obviamente, erradamente, que o esposo estaria flertando com outra. Mais ou menos o Salmo, então, tem também estaria esse sentido. E da onde nós vemos isso? Salmo 73, 17. Até que eu entrei no santuário, Kodesh. Lembra que a gente falou que o pessoal que está acostumado com o canal, já está acostumado, já sabe que o Kadosh, que seria santo, também no hebraico, ele traz uma conotação de desposar. Então, essa expressão aqui, ó, Kodesh, ela está vinculada àquela alegoria bíblica do esposo, o eterno, e a esposa, a igreja. Mas o que eu vou ressaltar aqui neste contexto é a outra aplicação do Kodesh no sentido de santidade. Veja bem, entrei no seu santuário, agora uma aplicação mais prática. Depois do processo de santificação, no qual o indivíduo, uma aplicação individual, o indivíduo estaria passando dentro dessa congregação, que profeticamente seria esposa, então entendi eu o fim deles. Então, na santificação, que alegoricamente seria o entrar nesse santuário, se percebe o fim dos ímpios, e que aquilo na verdade era apenas aparência de mal, que na verdade o Elcaná, que é o Deus ciumento, o Deus zeloso, ele cuida, ele tem o ciúme da sua esposa, mas ele também é El Roi, que seria no caso Deus que tudo vê. Ele também é El Elyon, que é o Deus Altíssimo, ele também é El Deot, que significa o Deus da sabedoria. Então eu não posso sobrepor, achar que a minha visãozinha sobre a realidade de um terceiro é a verdade plena. Nós só vamos conseguir entender isso quando nós passarmos por esse processo, quando nós entrarmos no santuário. E eu imagino assim, né, nas redes sociais as pessoas só postam felizes, né, fotos felizes, realidades felizes. Hoje, nos colocando no lugar do salmista, né, hoje muitos irmãos eu vejo, né, que se sentem inveja vendo a vida maravilhosa que as pessoas vivem, né, e às vezes a vida dela que ela acha que é muito normalzinha, mas lembrando que é só marketing na rede social. E hoje no Apocalipse nós vamos ver não esse lado de nós entrarmos no santuário no sentido da santificação, né, alegoricamente seria santificação, mas alguém vai entrar no santuário, e esse alguém é Yoshua, que nós vamos ver agora nos próximos dias da semana. Legal. Avançando agora aqui para o tema de domingo, nós vamos falar sobre em Patmos, uma vez que o que o Apocalipse relata é uma visão que o apóstolo João teve enquanto ele estava, né, preso na ilha de Patmos. Nós vamos falar aqui, principalmente, vamos trazer aqui o mapa, né, aonde é a ilha de Patmos e aonde estavam localizadas as 7 igrejas, que o Apocalipse vem trazendo as mensagens aí para essas 7 igrejas. E a pergunta que eu faço aqui para o Ricardo, que muitos devem estar fazendo, né, se não sabem ainda a resposta, é: não haviam outras igrejas nessa região? Não haviam outras igrejas talvez mais influentes do que essas 7 igrejas? E por que foi selecionado então essas 7 igrejas? Vocês vão encontrar em alguns textos, inclusive, dizendo que foi escolhido essa ordem porque teria sido que ele, no caso João, ele morava aqui em Éfeso.
Então ele fala que teria saído essa carta, esse evangelho de Patmos, esse evangelho de Yoshua, teria saído nesta ordem e se espalhado pelas outras igrejas. Nós já falamos que existem as 4 formas de se ler o Apocalipse, de se interpretar o Apocalipse. A preterista, que seriam cartas, que seriam mensagens literais para cada uma dessas igrejas. E que essas mensagens estão no passado. E que a revelação daquilo tudo se cumpriu. Está lá para trás. Agora veja bem, nós vamos ver ao longo da semana que essa revelação é mensagem de Jesus. Se fosse para essas igrejas literais, Éfeso hoje é a ruína. Não existe mais. Uma região lá na Turquia, uma região lá aqui isolada, as outras regiões também. Então, essa visão literal, ela perdeu força. Inclusive o Uriah Smith ele fala o seguinte, que existiam, por exemplo, perto de Patmos tinha Mileto, que também seria uma igreja de importância. Por que não uma carta para Mileto? Sim. Acrescentamos nós, Jerusalém. Nossa, Jerusalém é o centro da religião. Antioquia da Síria, que seria o QG do apóstolo Paulo, porque não uma carta para Antioquia da Síria. A Bereia, que seria aquela igreja que foi elogiada pelo apóstolo Paulo. Esse tipo de dúvida, esse tipo de questão surgiu na mente dos nossos pioneiros, vamos dizer assim, onde eles foram atrás de outra interpretação, que na verdade que seria a versão historicista. Legal. Que ao longo da história, e nós vamos ver os períodos, né, que cada igreja representaria um período da história. Esse tipo de técnica não é nova. Isso que é importante. Não começou ali no Apocalipse. Não. Tem, por exemplo, Abraão. Abraão é arquétipo de quem? Fácil de identificar. É do Eterno, do Pai. E Isaac, arquétipo do Filho. Aquele sacrifício dele, do filho, era justamente essa técnica. A gente vê de tipo e antitipo, de arquétipos para mostrar coisas maiores que existe na Torá, estaria sendo empregado aqui para uma igreja que literalmente existia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Elas realmente existiam na província romana, chamada província, nessa região que dá chamada Ásia, perto do o mar Egeu aqui, o mar Mediterrâneo aqui mais abaixo. E esse seria o arquétipo para mensagens maiores. Essa é a visão historicista. Agora vamos detalhar mais isso. A gente vai começar agora o estudo verso a verso. Lembrando, se você não assistiu, né, aqui está a descrição aqui para os slides, para o canal, aqui os links, né, desculpa, aqui embaixo. Então assim, assistam lá também os vídeos anteriores se você não assistiu, para pegar desde o começo o estudo. Nós vamos agora começar o estudo aqui a partir do verso 9 do capítulo 1 de Apocalipse, ok? Então nós já fizemos na lição 1 os versos de 1 a 8. Então vamos lá no verso 9, até porque traz aqui, né, uma pergunta 1 do nosso guia. De acordo com Apocalipse 1:9, o que João revelou sobre as circunstâncias em que ele recebeu as visões do Apocalipse. Então diz lá: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, que essa aqui é a palavrinha, Tilepsei, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E aí tem essa questão aqui do hebraico, ou seja, o que seria esse testemunho por causa do martírio? Primeira coisa, estava na ilha por causa da palavra. Então vamos lá. Domiciano, mas provavelmente no ano 95 depois de Cristo, houve uma perseguição aos cristãos. E nessa perseguição, Domiciano, João foi exilado em Patmos, onde nós já mostramos lá no mapa. Agora, vamos lá, algumas questões textuais. Vamos buscar aquele pensamento hebraico. Se fôssemos escrever em hebraico. Antes deixa eu explicar porque algumas pessoas têm ojeriza do hebraico no Apocalipse. Existem alguns textos, manuscritos tardios escritos em hebraico, que em muitos considerados apócrifos, que trazem algumas diferenças.
dos textos mais antigos em grego. Nós não estamos falando que nós devemos buscar esses textos. Não, nós estamos falando que nós devemos buscar o hebraísmo, ou seja, o pensamento hebraico por trás do texto grego. Legal. Então vamos lá. Pelo testemunho de Jesus Cristo. Edut Yoshua HaMashiach. Edut, primeira coisa para a gente entender, esse testemunho aqui em português, ele não está atrelado a muita coisa. Testemunho. Testemunho. Mas no hebraico ele está. Vamos entender aonde que está atrelado. Testemunho de Jesus Cristo. Edut, testemunho, prova. Olha, continuar. Está atrelado à lei e a preceito. Então, esse testemunho também também é uma espécie de lei. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Edar, que também se escreve com a mesma, é um Aleph, um Dalet e não teria o Tav aqui, né, mas é a mesma raiz. Que está lá em Êxodo 35:1, isso. Né? Seria comunidade, público, congregação, grupo. É uma das palavras utilizadas para a igreja. Então a gente já vê aqui o que estaria junto com esse testemunho. A igreja testemunha de Jesus. Então, na própria palavra edut estaria associada às pessoas e o que essas pessoas fazem, elas testemunham. Então, vamos continuar aqui, mas olha só, grupo ou testemunha mulher. Acabamos lá falando no assunto de sábado, nós falamos daquela alegoria que acompanha toda a Bíblia, que a igreja é a noiva, a esposa. Mas essa noiva, veja bem, agora no sentido mais prático, ela testemunha de Jesus. Mas veja bem, isto é um preceito. Isso faz parte do compromisso de casamento. Compromisso assumido. Isso faz parte da ketubá, testemunhar de Jesus. A palavra igreja, ela tem o mesmo, essa expressão é mais utilizada, o kahal, mas edar também é utilizado. Então aí já buscamos o hebraísmo. Agora vamos buscar a questão grega. Esse testemunho aqui seria martíria. Essa expressão, ela estaria associada, porque essa Marta estaria associada a martírio. A raiz dela, vamos dizer assim, se no grego se trabalhasse com raízes, né? Mas martírio seria grande tormento, sofrimento por causa de Jesus. Sofreu martírio, sofrimento excessivo, a miséria é um verdadeiro martírio. João, propriamente, ele não foi martirizado. Ele morreu por causas naturais, entre o ano 100 entre o ano 103. Mas neste período de 31 até o ano 100, que é o período da igreja de Éfeso, estava efetivamente acontecendo isso. Apóstolos, era martírio atrás de martírio. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. E muitos conversos, né? Também. Conversos também, além dos apóstolos. Né? Legal. Ainda continuando aqui nessa questão, né, do martírios, nós vamos agora avançar um pouco, na verdade, sobre a questão no dia do Senhor. Por quê? Porque agora, avançando para o verso 10, olha o que diz lá no verso 10 de Apocalipse. Um dia do Senhor, a providência do tempo determinado por o Senhor, fui arrebatado no Espírito, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta. E aí muito se discute, né? Ou seja, que dia que o apóstolo João teve essa visão? Foi no dia de sábado? O que é um dia do Senhor aqui, Ricardo? Existe aquela interpretação que o dia do Senhor é o dia que Jesus ressuscitou, que é seria o dia de domingo. É uma explicação que perde muito da macrovisão da escatologia e que estaria incluída nas festas e da escatologia que estaria incluída na questão dos sábados e da simbologia, né, a questão da linguagem que é utilizada com relação a um número 7 no Apocalipse, que aparece no corpo do texto, inclusive mais várias vezes. Apocalipse 1:4, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 pontas, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças. As 7 principais festas judaicas. Esse dia do Senhor, acreditamos que é literalmente o dia de sábado, só que não podemos parar aí também, porque nós
caímos no mesmo erro simplista muitas vezes. Exatamente, uma explicação meio É o dia do Senhor, o dia que ressuscitou, pronto, acabou. Não, tem mais. E o autor da lição, o Lúcio dá uma lidinha aqui, Apocalipse 1:10, já leu, né? Já leu, né? Agora em Êxodo Isso, dá uma lidinha. 31:13 diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então veja bem, primeiro fala aqui os sábados. Sábado, automaticamente vamos lembrar de 7. Vamos lá, vamos buscar o simbolismo, o hebraísmo nisso. Shabat, primeira coisa, cessar, descansar, repousar ou fazer. Vamos na Torá, Gênesis fala do Shabat, que o Eterno cessa Da criação, encerra a criação. E a gente vai buscar, vamos continuar buscando os hebraísmos. Esse Shabat, esse sétimo, significa também saciedade. Se a gente for transformar, se eu for transformar a palavra sétima num verbo, seria saciedade e fartura, que é da mesma raiz de Sheva, que significa 7. Mesma raiz de Soba, que significa saciedade ou satisfação. Então ele é um número de plenitude. É um número de plenitude. Para a gente entender o que esse dia do Senhor é muito mais do que isso. Olha, veja bem. Eu sou o Senhor, que vos santifica. E ele fala, certamente guardareis meus sábados. Ele santifica apenas porque ele ressuscitou? Veja bem, eu sou o Senhor, que vos santifica. E é o dia do Senhor. Vamos entender essa santificação dentro daquela macrovisão. Vamos lá. Primeiro, a gente aqui abaixo... Não, está no próximo slide, né, Lúcio? Não, está aqui. Isso, Levíticos 23. Dá uma lidinha lá, Lúcio. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Lê a próxima. Deuteronômio 16, verso 9 ao 10, para quem está ouvindo a gente no fone de ouvido. 7 semanas contarás. Desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Tudo isso que o Lúcio leu aqui, Deuteronômio, Levítico, o Vraica e o Devarim, está aqui nas festas, tá, né? Notadamente aqui nessas 4 festas. Primeiro, Páscoa seria Pessah, que profeticamente simboliza o Cordeiro morto, Cristo morto. Na Páscoa tinha o Cordeiro Pascal era morto. Isso. No ano que Cristo morreu, isso foi numa Sexta. Foi no jantar da sexta, para a entrada do sábado. E daí no dia 15 de Nissan, Hag Masot, que foi efetivamente num dia de sábado. Na festa Hag Masot foi um dia de sábado. E foi o dia que ele passou sepultado, morto. Aí no dia seguinte teve a festa da primícia. Hag Masot é pães asmos, tá? Festa de pães asmos. E agora Rabikurim, que seria primícias, que escatologicamente seria quando Cristo ressuscita. Aí conta-se 7 semanas e nós entramos em semanas. Festas Shavuot, semanas em hebraico seria o Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é santificação. Tudo isso aqui, ó. Eu sou o Senhor que vos santifica. Tudo isso aqui é santificação. Quando acontecia de uma festa, que também era considerada um Shabat, porque havia um cessar. Havia uma convocação, né? Isso. E em algumas delas havia santa convocação. Ser num dia de sábado, aí nós teríamos o grande sábado. E quando ele morre, justamente, o sábado cai num Hag Masot. Há o jantar de Páscoa, há um sábado semanal e há um Rabikurim. Esse dia é um dia de sábado, mas tem toda essa questão profética e nós a continuamos. O Lúcio leu aqui, ó. Ouve por detrás de mim uma grande voz como uma voz de trombetas. A próxima festa aqui é a festa de Shafarot. Shafarot é trombetas. Shofar
é a trombetas. Depois teríamos o Yom Kippur, que escatologicamente foi em 1844, e depois Sukkot, que ainda não se cumpriu, que seria a volta de Cristo. Então, este dia do Senhor está associado a todo esse estudo do Velho Testamento. Legal. E toda essa simbologia e linguagem também. Que não dá para perder, entendeu? Senão a Bíblia fica meio manca, né? Se você começar a tirar partes dela. Legal, né, pessoal? Mas, né, o que é mais legal ainda está por vir, que é agora na lição aqui de terça-feira. Só vou acrescentar aqui, tá, gente? Chafarot, que é trombetas, escatologicamente, é tipo de um antitipo que é a pregação do segundo advento. Legal. Vamos lá. Ou as 3 mensagens angélicas. Exatamente. Que nós vamos estudar mais pra frente, porque está aqui na lição do Apocalipse. Estamos só no capítulo 1 ainda, né, pessoal? Na terça-feira, a visão que João teve de Cristo em Patmos, e aí o autor pede para que a gente leia o Apocalipse 1, do verso 12 ao 18, e a gente faça uma comparação com o que está lá em Daniel, do 10, 5 ao 6. Por que hoje as pessoas não entendem muito o Apocalipse? E por que na Idade Média, por que nunca as pessoas entenderam? Porque elas nunca viam o paralelo que existe entre Daniel e Apocalipse. Para você entender Apocalipse, você precisa entender Daniel. Esse Apocalipse só, você vai ver agora, nós vamos inclusive fazer o que o autor aqui manda, né? Pegar aqui Daniel 10 ao 5, nós vamos ver o que está escrito lá em Daniel 10, 5. Primeiro, né, ainda vai ter a questão aqui, só para a gente ver sobre a questão sacerdotal, que é uma chave que está em Daniel, né, Ricardo? Veja bem, tem várias expressões idiomáticas, vamos trabalhar todas as expressões, vamos tentar decifrar quais são todas essas expressões idiomáticas. Vou dar um exemplo de expressão idiomática. Para fazer esse estudo hoje, eu fritei o coco. Imagine alguém ver essa gravação milênios depois, sem ter todo esse contexto. Fritar o coco é esquentar. Eu vou usar outra expressão idiomática, é esquentar a cabeça. Exato. Se esforçar estudando. E a gente vai tentar buscar nesse hebraísmo a expressão o significado dessas expressões idiomáticas, e depois vamos comparar lá com o Apocalipse. Legal. Então vamos lá. Primeiro, Daniel 10, 5 a 6. Lê lá isso pra gente. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho. E aí... Continua. E os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Beleza, parou aí. Vamos lá. Primeiro, linho. A gente vai em Êxodo 28, 42. Lê lá. Faz-lhes também calções de linho, né, para cobrirem a carne nua. Serão dos lombos até as coxas. Isso. Lá em Êxodo, lá no Shemot, esses calções de linho que fala aqui, 28, 42, é do sacerdote. Esses calções que vai dos ombros até era feito de linho. O Kohen e o Gadol Kohen. Só que há uma diferença do Gadol Kohen. O Gadol Kohen é o sumo sacerdote, que seus lombos estavam cingidos com ouro fino de Ufar. Justamente aqui o peitoral, que havia ouro. Era então, sacerdote. Esta imagem aqui é uma imagem que reporta o Gadol Kohen, o sumo sacerdote. Continua. E o seu corpo era como turquesa. Vamos parar aqui então. Separei aqui o elemento prefixal. Primeiro aqui. Tarshish, turquesa, crisólito, berilo. Mas também uma denominação a um grupo de anjos. E aqui eu entendo que é aplicada aqui. Denominação de uma pessoa importante. Então, se é uma pessoa importante, é Gadol Kohen. Mais um reforço, né? E o seu rosto parecia um relâmpago. Isso é importante. Fixa. A expressão Barak. Barak, relâmpago, raio, mas também significa resplendor ou esplendor. Depois no Apocalipse nós vamos ver o link com isso aqui, tá? Vamos lá. E os seus olhos como tochas de fogo. Olhos. Ain é o olho, vista, orifício, face, extensão, ou a própria letra Ain. A letra Ain na pictografia hebraica, que é como o hebraico se iniciou, ela tem o símbolo de um olho. É uma letra de experiência. Mas vamos lá. É uma letra de experiência, mas vamos seguir. Só que os seus olhos são como? Tochas de fogo. Tochas de fogo. Lat esh. Na Bíblia, o fogo, é só a gente lembrar. O acampamento, à noite, tinha uma nuvem de fogo protegendo. Legal. A sarça ardente. Fogo.
Fogo. Que não consumia. Fogo que não consumia. Então, esse fogo é a presença do Eterno. Esta pessoa, então, através dessa pessoa, nós temos uma experiência de fogo. Uma experiência com o Espírito. As línguas eram línguas de fogo. Presença do Então, Eterno. esta pessoa, na sua face, olhando os seus olhos, nós adquirimos experiência de fogo, experiência com o Espírito, uma experiência com o Eterno. Ele é o caminho. Veja bem aqui, ó. Aqui também significa fonte ou nascente. Então, Jesus, que obviamente entendemos que aqui está falando de Jesus, é a fonte dessa experiência. legal. E os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. Isso é brilhante, né? Vamos lá. Aqui, primeira, seus braços, ou seja, as suas ações, e os seus pés, ou seja, os seus caminhos, como cobre. Aqui seria nihoshet, que é da mesma raiz de nireshet, que seria adivinhar, predizer, pressagiar ou algorar. Veja bem, então os seus caminhos eram de bronze polido. Então, ou seja, seria uma predição, um presságio puro, um presságio polido, ou seja, as suas ações e os seus caminhos já são todos conhecidos. Isso são claros, mas eles nos conduzem por presságios puros, por presságios polidos, por presságios de seguros, até nesse sentido. Então, mais essa expressão idiomática aí. E aqui o último trecho: e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Isso, vamos lá. Vekol, Devarim, daí Kekol e Ramon. Vamos lá. Essa expressão kol aqui é voz, mas ela no hebraico ela está atrelada a som ou voto. E aqui Ramal seria muito, mas também seria abundância, a massa, a multidão, plebe ou tumulto. Então veja bem, a voz de suas palavras, e aqui palavra em hebraica devar, a gente lembra do devarim, que é Deuteronômios, a gente lembra do Aseret Debrot, que seria os ditos, ou seja, seria a palavra do Eterno. Olha, a voz de sua palavra, como de multidões. Aqui, nesse hebraísmo, o som da palavra do Eterno está atrelada ao voto, ou seja, o que emite o som, o ouvinte é devoto. Por consequência, então, nesta estrutura aqui, esta multidão é uma multidão devota. É uma multidão que o ouvinte ele não é um ouvinte alheio, alienado. Então essa voz de multidão é uma voz para várias pessoas que estão vinculadas, não propriamente só por estarem ouvindo o som, mas por terem um voto, por serem devotos. Legal. Bom, aqui é a parte então de Daniel 10, 5 a 6. Agora nós vamos para a parte de Apocalipse, né? Começamos aqui pelo verso 12 do capítulo 1. Pode ler. Então virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais, ou candeeiros, né? De ouro. Isso, vamos lá. Essa questão do castiçal nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas ela já reporta também mais detalhes. Mas o que nós vamos trazer aqui para agora? Ela reporta também ao Mishkan, ao tabernáculo, porque no tabernáculo havia efetivamente um castiçal, um candelabro, e esse candelabro tinha justamente 7 canas com 7 lâmpadas. Então já reporta a essa imagem que nós vimos lá atrás em Daniel. Lá atrás nós vimos o quê? Nós vimos e trabalhamos com o Gadol Kohen. E o Gadol Kohen agora aqui em Apocalipse, ele está onde? Ele está dentro do santuário. Cristo é Cordeiro de Deus, ok. Mas Cristo também é sumo sacerdote. Depois que ele ressuscita, depois que ele sobe aos céus, ele vai para um santuário. Enquanto ele está neste santuário, se inicia um período de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Odisseia, e vamos continuar. Então aqui Apocalipse 1:12 já nos reporta lá aquilo que nós vimos lá em Daniel, a questão do Messias no
no santuário. No E Mishkan. continuando aqui, verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Cinto de ouro. Vamos voltar lá rapidinho Vamos só pra voltar gente aqui no ver? slide. Olha aqui, ó. Lembra que a gente falou? Ouro ou fino de ufaz cingido nos lombos. Exatamente. Então aqui, essa referência em Daniel ao sumo sacerdote, ao Gadol Kohen, e em lá Daniel, em em Apocalipse, uma referência também ao Gadol porque é Kohen. o cinto de ouro, Isso. né? Agora nós pegamos lá em Daniel, em 3, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Novamente, filho do homem com filho do homem aqui, Isso. em Daniel e em Em Apocalipse. Daniel 7,13. Legal. Agora sim, avançando ainda em Apocalipse, capítulo 1, verso 14. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, e como a neve, e os seus olhos como flama de fogo, ou chama de fogo. Isso. Os teólogos interpretam essa primeira parte aqui, os cabelos eram brancos, porque a palavra do ancião era o mais velho, aquele que tinha mais experiência, era como se fosse lei, era como se fosse prefeita, era como se fosse um ensinamento da Torá, como se fosse uma instrução mais valorizada, obviamente, que a do jovem. Então veja bem, a sua cabeça era branca como lã, como lã branca e como a neve. Agora, seguindo a comparação de Daniel, os seus olhos eram como flama, ou chama de fogo. Vamos voltar lá e a gente compara. Daniel, temos aqui, e os seus olhos como tochas de fogo. Isso, aquela explicação que a gente falou. O que significa fogo na Bíblia, né? Isso, a questão do Esh, na Bíblia, a presença de Deus. Presença E agora nós vamos eterna. continuar e vamos fazer a relação com o relâmpago. Agora, verso 15: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, ardentes como em fornalha, e a sua voz com o som de muitas águas. Novamente, os semelhantes a latão. Temos aqui braços e seus pés, cor de bronze açacalado. Ou A mesma expressão, o mesmo hebraísmo que nós encontramos, agora a gente aplica ali no Apocalipse. a mesma imagem, né, em Apocalipse era mostrada aqui para João. E a sua voz com o som de muitas águas. Muitas águas. Que lá em Daniel, né, se fala o quê? Sua voz, palavra, voz de uma multidão. E Lembrando do escatologicamente, águas simboliza justamente multidões. E aí o último trecho aqui, verso 16. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, que é um mistério que vai ser revelado depois, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era semelhante ao sol, quando na sua força resplandece. Aqui a questão do raio e aqui a questão do fogo. Veja, vamos voltar lá e vamos ver essa última parte. Aqui. E o seu rosto parecia como um relâmpago. E bará, relâmpago significa? Resplendor. Volta lá, Lúcio, no Apocalipse. Aqui em Apocalipse. Quando na sua força resplandece. O seu rosto semelhante ao sol, quando na sua força resplandece. Aqui nós temos a questão da face de raio e os olhos de fogo. Seu rosto semelhante ao sol, obviamente, fogo. Aqui, pega aquelas expressões geomáticas que falamos no slide e aplica aqui. Legal, vocês viram que é não só fazer uma comparação de um para um, né, porque as palavras, os termos são bastante semelhantes, mas aquilo que nós resgatamos do significado do hebraísmo, ou seja, né, seriam das expressões idiomáticas. Avançando agora ainda na lição de terça, o autor aqui traz na questão 5, né, leia Apocalipse 2 e os versos 2, 9, 13, 19, também o capítulo 3, verso 1, 8, 15, e aí nós trouxemos aqui esses versos, né, a maioria deles. E nós vemos aqui que esse verso tem algo em comum, né, Ricardo? Isso. Bom, primeiro, o autor da lição ele vai falar a questão do conhecimento, né? Que eu conheço. Essa tradução aqui ele optou por eu sei. O conhecimento em hebraico seria o da'at. Mas há uma coincidência em todas essas passagens. A primeira coincidência é cada uma dessas passagens que o autor fala aqui na pergunta 5, ela se refere ao da'at com relação a uma igreja específica. Apocalipse 2:2 Éfeso, Apocalipse 2:13 Esmirna, Isso. Apocalipse
Apocalipse 2:9, Esmirna. Apocalipse 2:13, Pérgamo. Apocalipse 2:19, Tiatira. Apocalipse 3:1, Sardes. Apocalipse 3:8, Filadélfia. Apocalipse 3:15, Laodiceia. Na ordem. E sempre eu sei as tuas obras. Sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. E aí vai seguindo. Esse Da'at do Eterno aplicado. Olha aqui, agora a gente volta lá na dúvida que a gente levanta naquele primeiro mapa. Então, o Eterno sabia exclusivamente das obras daquela igreja de Éfeso naquele período histórico. Quebra com todo o restante do livro. Quebra com a concatenação que o livro do Apocalipse tem com as festas. Com as 7 festas proféticas. A linguagem do número 7 fica totalmente desnecessária aquela linguagem que a gente buscou do 7 no sentido de plenitude. E aquilo que a gente estava discutindo, né, na preparação, assim, as outras igrejas, será que não teriam as obras que Deus também conheceria? Não seria 7 no sentido de plenitude. Porque daí, como você não vai incluir as outras igrejas, não só geograficamente, mas temporalmente. Sim. Então, se 7, dentro daquele hebraísmo, é plenitude, obviamente que deve se abarcar temporalmente todo esse período até a volta de Cristo. Toda aquela profecia que vai de Pessah, quando Cristo morre, até a sua volta a Sukkot. Todas as festas. Que legal. E essas festas estão lá na Torá, estão lá no Velho Testamento. Com todo o simbolismo. Então, se você tem essa visão preterista, você quebra com toda a concatenação, quebra a harmonia de toda a Bíblia. Legal. Bom, agora nós vamos aqui trabalhar ainda, né, no slide 9, mensagem de Cristo para aquela época e para hoje. E aí nós vamos pegar, né, o verso 20 do capítulo 1, que diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste em minha destra, né, mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. Esse é o mistério, porque acho que quando João viu isso, né, falando, o que significa isso, né? As 7 estrelas são os anjos das 7 congregações. E os 7 castiçais que vistes são as 7 congregações. Ou seja, aqui, na verdade, fechou a chave, né? Criou-se uma chave, um mistério, nos versos anteriores, mas aqui o verso 20, a própria Bíblia, sem muito vínculo, né? Mas, como sempre no nosso canal, vamos trazer umas entrelinhas, né, Ricardo? Isso. E aqui eu trouxe o comentário bíblico, né? Primeiro comentário bíblico adventista, tá na página 800, 7 estrelas. Esse símbolo representa anjos, ou seja, mensageiros enviados a 7 igrejas. A questão do mistério, Apocalipse é revelação. Como é que poderia ser mistério? Aqui o termo mistério é usado para se referir às 7 estrelas, símbolo que ainda não foi explicado. Não foi explicado até esse enunciado, porque depois quando segue o enunciado, já acabou. Já há esta explicação, né? Seguindo, o símbolo é chamado de mistério porque a interpretação estava prestes a se tornar conhecida. Logo no Apocalipse, mistério é um símbolo de prestes a ser explicado para aqueles que consentem em guardar as coisas reveladas no livro. Isso, a referência que o comentarista bíblico adventista usa é Apocalipse 17, 7 e 9. Ou algo que Deus deseja lhe tornar conhecido. Os símbolos do Apocalipse também são chamados de sinal. Comentário bíblico que está na página 819. E aqui na figura, né, que o Ricardo colocou aqui, é só para destacar que ele tinha na mão 7 castiçais de ouro. E aí, a figura aqui de Ivonil Ferreira de Carvalho, você vê aqui, são 7 castiçais, ou seja, não é um castiçal com 7 lâmpadas. Que vistes em minha destra e dos 7 castiçais. Minha destra. As estrelas na destra? A destra era, no tempo de Salomão, no tempo de Davi, era uma posição de honra. Então, mais um significado também. Legal, tá? Só para corrigir uma imagenzinha que tem na sua lição, que está assim, Jesus atrás de um castiçal. Então, tem essa referência aqui. Bom, então agora nós vamos entrar já nessa lição, na segunda lição, nós já vamos tratar da primeira igreja dessas 7 igrejas que foram aí, receberam esses anjos, ou seja, esses mensageiros, ou seja, estas cartas. Bom, a primeira igreja então, né, o Ricardo colocou aqui, Éfeso, escrito em grego, já que o Apocalipse está escrito em grego. E aí nós começamos a ler lá em capítulo 2 de Apocalipse, verso 1,
escreve ao anjo da congregação que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Novamente aquela repetição para identificar bem. Agora com a explicação fica fácil, né? Sim. Este que anda é Jesus, e esses 7 castiçais sabemos que se refere às sete igrejas. Na linha da lição aqui, ele sugere 3 aplicações. Uma histórica, que se referiria às 7 igrejas geograficamente que estariam localizadas naquela região, e temporalmente também no primeiro século. Só que isso seria arquétipo. Vamos lembrar disso. A segunda aplicação seria a aplicação profética, onde nós encontramos tipo, nós teríamos lá Éfeso geograficamente identificado, e tipo o período histórico que começou 31 até o ano 100, que seria chamado o período apostólico. Lembrando, João morre entre o ano 100 e o ano 103, mais ou menos isso. E a última seria uma aplicação universal. Essa aplicação universal, que é uma aplicação que serve para nós hoje, nós também podemos encontrar aqui no decorrer dessa mensagem. E vamos lá. Apocalipse 2, versos 2 e 3. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer aos maus, e que provaste aos que dizem ser apóstolos e o não são, e os achaste mentirosos, e sofreste, e tiveste paciência, e trabalhaste por meu nome, e não te cansaste. Então vamos lá. Primeiro, historicamente, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui falsos profetas. Falsos profetas. Em Éfeso, tinha falsos profetas? Tinha. Evidente. Hoje tem? Aquela região está deserta hoje. Mas no período do ano 31, aquele chamado período apostólico, a gente vê, novamente, vamos relacionar todas as cartas de Paulo. Paulo vai lá pela Galácia, primeira viagem missionária. Aí a gente não sabe muito bem se ele estava em Corinto. A Ellen White fala que ele estaria em Corinto. Recebe notícia já na segunda viagem, recebe notícia que o pessoal da Galácia já estava se desviando, já tinha falso profeta lá desviando. Então a gente lê isso, e lendo as cartas de Paulo a gente vê que era isso que estava acontecendo. Os apóstolos. Exatamente isso que estava acontecendo nesse período chamado período apostólico. Que eles, veja bem, provaste os que dizem ser apóstolos e não são. E o apóstolo Paulo mandava carta. Agora vamos lá seguir. Verso 4. A gente vê que isso estava relacionado a Éfeso, mas isso também tinha em todas as outras igrejas. Sim. Continua. Mas depois, no período da Idade Média, você vê que não tinha tanta essa luta de falsos apóstolos. A história muda um pouco. Porém, tenho contra ti que tens deixado a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor em algumas versões. Isso. Essa primeira caridade, esse primeiro amor, obviamente, é o Evangelho. É o ensinamento. Surgiram falsos profetas, os chamados judaizantes, e falavam: não, para você ser salvo você tem que se circuncidar. Espera lá, você está fazendo o quê? Você está trocando Jesus, que é a salvação, e Yeshua, que é a salvação, por atos simbólicos, por circuncisão. A salvação agora é a circuncisão, não é Jesus. O primeiro amor, você está deixando o primeiro amor. O problema do apóstolo Paulo com os chamados judaizantes. E aí o verso 5: lembra-te, pois, de onde tens caído, e arrepende-te e faz as primeiras obras, senão depressa, cedo, muito cedo ou brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que acontece? Os judaizantes estavam pregando justificação pelas obras, tirando Cristo do papel central da salvação. Arrependa-te. Esse arrependa-te é para você não incorrer em quê? No cair da graça, que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, que ele fala o seguinte: se você opta pelo caminho das obras, você vai tentar se salvar, mas você não vai conseguir, e você cai da graça. Volta para o primeiro amor. Volta para Cristo. Volta para Cristo. Volta para Hesed, que é a misericórdia. Volta para a misericórdia de Cristo. Arrependa-te. Legal. Bom, antes de nós avançarmos em Éfeso, nós estamos num período de férias, então nós estamos tentando aqui manter o canal
Mesmo eu estou tentando voltar para Campo Mourão na medida do possível. O Alexandre aí está viajando, passeando, aproveitando um pouco as férias. E o Ricardo está aqui também. Então nós gravamos, eu e o Ricardo gravamos juntos, mas nós temos agora uma participação muito especial do Alexandre sobre essa igreja de Éfeso. E agora fiquem com essa participação, vocês vão ver que vão aprender algo mais, principalmente sobre os nicolaítas, né? Isso, Éfeso e os nicolaítas. E a gente volta depois para detalhar alguns elementos. Olá, oi para todo mundo de volta. Para quem não sabe, a gente está de férias. Eu sou o Alexandre, o Lúcio já deve ter me apresentado no outro vídeo. E como está cada um viajando numa direção diferente, eu estou gravando aqui direto de Francisco Beltrão. Estou de férias, para minha alegria, mas não vamos deixar o canal parar por isso. Nós estamos na lição 2, o título da lição é o livro do Apocalipse, e a lição 2 ela vai falar entre os candelabros. A estrutura dessa lição no geral, ela tem uma estrutura bem convencional para estudo do livro de Apocalipse, né? Vai ter um estudo primeiro introdutório na lição 1 e 2, parte da lição 2 a lição 3 as igrejas, depois os 7 selos, as 7 trombetas e por fim as 7 últimas pragas. Vai ser difícil fazer um estudo aprofundado do Apocalipse, uma porque a gente está de férias, outra porque o tempo é muito escasso. Porque nós estamos longe de Campo Mourão, então eu não consigo ter um armazenamento grande de memória, os takes terão que ser vídeos curtos, mas a gente vai trabalhando junto aqui. Agradecimentos a Tatiane, minha namorada, que está do outro lado do celular gravando. Obrigadão. A lição 2, então, entre os candelabros, eu gostaria de destacar com vocês sobre a estrutura geral da lição primeiro, né? A figura de Cristo andando entre os candelabros, que representam as 7 igrejas da Ásia, e uma compreensão introdutória que é fundamental para a lição 3, que é entender que as 7 igrejas da Ásia, elas constituem-se em períodos sucessivos da história do cristianismo ao longo do tempo. Então, as 7 igrejas, cada igreja vai representar um período diferente do cristianismo. E nessa semana da lição 2, nós trabalhamos com a igreja de Éfeso, que é a primeira das igrejas da Ásia. Características, então, da igreja de Éfeso, né? Entre elas está uma parabenização. Eles provam os ensinadores falsos, eles são parabenizados por isso. Eles são parabenizados também porque eles odeiam os nicolaítas. E eu separei como nossa entrelinha dessa semana essa questão dos nicolaítas aqui. Quem são os nicolaítas? A repreensão dessa igreja é que a igreja de Éfeso, ela abandonou o seu primeiro amor e pede então que ela volte ao seu primeiro amor, mas existe uma promessa também. Essa promessa é de que ao vencedor se dará de comer da árvore da vida. Mas vamos à nossa entrelinha então. A questão é, essa igreja ela é parabenizada porque ela odeia os nicolaítas. Mas quem são os nicolaítas? Nós temos 2 interpretações básicas sobre quem são os nicolaítas. Eu vou trabalhar as 2 delas. Uma delas é a interpretação católica tradicional, que vai dizer que os nicolaítas eles são os seguidores do Nicolau. Esse Nicolau ele é apresentado lá em Atos capítulo 6, versículo 5, como sendo um dos diáconos eleitos. E o que esse Nicolau teria feito? Esse Nicolau teria constituído uma heresia com os seus seguidores ali, e os seus seguidores comiam as coisas sacrificadas aos ídolos, e eles também eram praticantes de imoralidade sexual. O próprio Nicolau, depois de um tempo vivendo como abstêmio sexual, vendo que não conseguia viver no absenteísmo, ele teria permitido que sua esposa casasse com muitos homens diferentes, e depois ele teria caído na poligamia também. Outras compreensões vão dizer que adeptos desse nicolaísmo seriam os gnósticos, então seriam as heresias gnósticas, práticas orientalistas. A gente já falou sobre o gnosticismo em lições anteriores. Quem vai falar muito da poligamia vai ser, por fim, Tomás de Aquino, que veio muitos anos depois, um padre considerado santo, né, católico. Tomás de Aquino ele dizia que os nicolaítas eram adeptos da prática da poligamia. Mas qual é a minha compreensão particular sobre esses nicolaítas? E a gente vai trabalhar um pouco mais profundamente isso, talvez na lição 3, que é a lição da semana que vem. Os nicolaítas viriam de 2 palavras diferentes do grego. A primeira dela é nikos, que vem de Niké, que significa vitória ou conquista.
E a segunda palavra grega é laikos, que significa povo ou o leigo, o laico. Então a vitória ou a conquista do povo, aquele que conquista o povo. Como que funciona isso? Eu entendo o nicolaíta como sendo aquele que adapta a doutrina para agradar, seduzir ou conquistar o povo. E a igreja de Éfeso, ela é parabenizada porque ela não cai nesses ensinos falsos de pessoas que só querem seduzir, querem alterar a doutrina, querem alterar a verdade para tornar ela mais palatável, mais aceitável para a cultura da época. Por que eu chego a essa conclusão? E a gente vai ver isso na lição 3, que é a lição da semana que vem. Quando nós vamos estudar a lição que fala sobre Pérgamo, os cristãos de Pérgamo eles são criticados por tolerarem os nicolaítas. Vamos agora tentar vislumbrar em termos de períodos históricos. Nós entendemos que a igreja de Éfeso ela se refere à história da igreja cristã no primeiro século, então ela vai até por volta do ano 100. É o período em que existem os apóstolos, mas os apóstolos estão morrendo, e gradativamente aquele fervor missionário, aquele fervor espiritual que embalava o cristianismo no primeiro século, ele foi se arrefecendo. E era preciso agora que esses cristãos eles voltassem ao seu primeiro amor. Esse é o momento em que se vive na igreja de Éfeso. E Pérgamo já se vive um outro período. Pérgamo ele faz menção ao período que vai de 313 a 538. É o auge do processo de romanização da igreja. Então o cristianismo ele dá as mãos ao Estado romano e vai fundar aquilo que é chamado cristianismo romano ou catolicismo inicial lá por volta do século V, século VI. O que tem de especial aí na igreja de Pérgamo, que a gente vai ensinar na lição 3? A igreja de Pérgamo ela defende a doutrina dos nicolaítas. Como eu entendo isso, então? É a alteração das práticas doutrinárias cristãs, que até então não eram compatíveis com o modo de vida romano, não eram compatíveis com o Estado romano, que passam a ser cada vez mais introduzidas dentro do cristianismo. Uma delas, e eu destaco, é a adoração do domingo, o dia do sol, o primeiro dia da semana, em troca do sábado. Então, enquanto que na igreja inicial de Éfeso, o culto ainda era praticado ao sábado, muito das tradições cristãs estavam vivas e eles eram criticados por abandonarem o primeiro amor. Já na igreja de Pérgamo, que a gente vai ver na semana que vem, se passava por um processo de romanização e cada vez mais as práticas cristãs eram adaptadas, modificadas, introduzindo-se elementos romanos, ou seja, mudando-se a doutrina para nikos, ganhar, vencer, ser vitorioso ou conquistar, o laikos, o povo leigo. Alterar a doutrina para conquistar o povo leigo seria, na minha compreensão, então, a prática dos nicolaítas. E eles são criticados aqui na igreja de Pérgamo, mas são parabenizados na igreja de Éfeso porque rejeitam a doutrina dos nicolaítas. Teríamos mais coisa para falar, mas como o nosso tempo é curto, paramos por aqui. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre, aí, por ter dedicado um pouco do seu tempo e das suas férias para gravar aí as entrelinhas dessa segunda lição. E se você está gostando, curtindo o nosso conteúdo, não esqueça de manifestar isso acionando o joinha. E isso vai ajudar o YouTube a recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Bom, além aí do que o Alexandre colocou para nós sobre o contexto histórico da igreja, alguns detalhes, né, que um historiador pode nos contribuir, e sobre também os nicolaítas, nós vamos aqui só reforçar alguns itens, né? Principalmente aqui no verso 2.6 de Apocalipse. Tens, porém, isto, que aborreces a obra dos nicolaítas, os quais eu também aborreço, que é o que o Alexandre acabou de falar. E aí nós temos aqui algumas versões. Isso, o Alexandre já trouxe uma contribuição de Tomás de Aquino, né? Era de opinião que Nicolau, no caso, Nicolau que seria um dos 7 diáconos, incentivava a poligamia ou que os homens tivessem, e os nicolaítas eles diziam que vinham desse Nicolau. Irineu de Lyon, que nós vamos acrescentar, que afirma que eles levavam uma vida de indulgências ilimitadas. Eusébio de Cesareia disse que a seita teve uma vida curta. A questão etimológica, o Alexandre já adiantou alguma coisa. Legal. Nico significa conquistar, em grego. Laita significa pessoas. Então, etimologicamente, esse nicolaísta pode significar conquistador de pessoas. Poderia ser aplicado também à questão de falsos profetas. E existe uma versão alternativa, que em grego nikao significa conquistar.
E laita é uma derivação de laicos, que vem de laos, que significa leigos, ou seja, povo, massa, plebe, aquele que não tem conhecimento aprofundado em determinada área. O nome significa, então, conquistando os leigos. Essa seria uma versão alternativa. O outro detalhe aqui, que o Alexandre não falou, alguns com a base exegética fazem uma comparação dos nicolaítas com Balaão. Ainda outros asseguram que os nicolaítas eram pessoas que seguiam os ensinamentos de falsos apóstolos e de Balaão. Legal, pessoal. E aí, o último slide dessa série aqui é sobre Apocalipse ainda 2, verso 7, que diz assim: quem tem ouvido, povo de Deus, ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então ele sempre tem uma observação, né? Aqui o quadro sempre tem uma observação de como Jesus se apresenta, a exortação, e sempre tem uma promessa, né, Ricardo? Isso. Esse quadro geral aqui vai ser estudado mais para frente. Cada igreja, pessoal. O detalhe que a gente vai trazer aqui agora, que a gente não falou, Éfeso, essa palavra Éfeso, ela significa desejável. Veja bem, a gente tem aqui, primeiro, como Jesus se apresenta. Aquele que tem em sua mão 7 estrelas, nós já explicamos hoje. O período do ano 31, morte de Cristo, até o ano 100. João seria o último apóstolo, o último dos 12 que teria morrido de morte natural, não teria sido martirizado. Encerraria-se aqui a era apostólica. Exato. A exortação a essa igreja de Éfeso: arrependa-se das práticas, arrependa-se e pratica as primeiras obras. Quais seriam as primeiras obras? É retornar a Yoshua. Yoshua é Salvador, a graça. Ele que é salvação, não tem nada que o substitua, nem circuncisão, nem rituais. nem ritual, não. É Jesus que salva. Promessa ao vencedor: dar-te-ei de comer da árvore da vida. Esta é a mensagem para Éfeso. As outras mensagens serão trabalhadas nas próximas semanas, nas próximas lições. Legal, né, pessoal? Vai daí o vídeo de quase 1 hora e pouquinho. Foi muito legal, né, ter explorado aí. Nós estamos nessa série de Apocalipse. Espero que você siga toda ela. Espero que você compartilhe com seus amigos para que conheça, né, melhor esse livro do Apocalipse. Nós estamos tentando aqui usar uma abordagem diferente. O Ricardo traz aqui bastante essa questão das expressões idiomáticas, do raciocínio hebraico nas expressões, mesmo que escritas em grego, mas por pessoas que pensavam em hebraico. Então, que você desperte seus amigos para que eles também, né, entendam melhor sobre esse livro tão misterioso, que na verdade de misterioso, né, não tem nada, ele é uma revelação dos mistérios de Deus. Nós estamos também tentando utilizar aqui os stories do YouTube para nos comunicar com vídeos curtos, mas para isso nós precisamos de 10 mil inscritos. Pessoal, nós estamos aproximadamente com 4.100 e precisamos aí de mais 6 mil inscritos. Então, nos ajude a conseguir esses inscritos, compartilhe esse conteúdo, peça para o pessoal se inscrever no canal, para que a gente consiga aí elevar o nível do canal e consiga utilizar esses recursos que a plataforma do YouTube tem oferecido para aqueles canais que têm mais inscritos. Dessa forma a gente consegue fazer umas chamadas, alguns detalhes mais rápidos e não todo um vídeo aí que nós gravamos semanalmente. Beleza, pessoal? Não esqueça aí de colocar sua hashtag Fui Até o Fim. Isso é muito importante. Comente aqui embaixo, fui até o fim, fui até o fim. E também, pessoal, agora o YouTube é rede social, né? Então, você pode colocar stories, tem que seguir a gente agora para a gente começar a comunicar. Pode virar amigo, né? Agora do canal. Vínculo de amigo amizade do canal. É só mandar o convite, a gente aceita, acho que já deve ter 70 e poucos, né? Isso, que daí a gente vai trocando mensagens de uma forma aí mais curta, mas também mais rápida. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por ter assistido até aqui e fica aí o nosso apelo para a terceira lição, próximo vídeo, continuando essa série aí sobre o Apocalipse. Tchau, tchau.